Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou a professora Valéria e juntamente com o professor Miguel a gente vai dar continuidade ao assunto vírus. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os tipos de vírus que infectam humanos e animais também. A gente vai falar sobre o sistema Baltimore de classificação viral e vamos falar um pouco também sobre o vírus do HIV. E ainda nesse vídeo com o professor Miguel, a gente vai ver um pouco sobre a evolução dos vírus, trazendo como exemplo o coronavírus. E para finalizar, a gente vai propor uma atividade a vocês, beleza? Então, bora lá! Bem, gente, dando início agora à nossa aula, a gente vai estar falando aqui sobre alguns aspectos que estão relacionados aos vírus. E quando a gente fala desses aspectos, a gente pode estar remetendo, por exemplo, às doenças que são causadas por conta desses vírus. Então, em algum momento da vida você já deve ter ficado gripado ou já deve ter pegado catapora. E justamente nesse momento você teve um contato aí com esses vírus. E esses vírus que causam doenças em humanos, eles são de diferentes tipos e variados efeitos. Então, alguns vírus eles podem nos deixar doentes durante 1 ou 2 dias, no máximo, e outros podem nos acompanhar durante toda a nossa vida, como é o caso do HIV, por exemplo. Agora, quando a gente fala de sintomas, alguns desses vírus podem causar apenas alguns incômodos, como uma febre ou uma dor de cabeça, mas alguns vírus eles podem realmente causar danos sérios à nossa saúde, como é o caso do vírus Ebola e do coronavírus, por exemplo. Então, por conta, desses riscos que trazem os vírus à nossa saúde, eles são bastante estudados, eles são classificados, eles são divididos em grupos. E essa divisão é feita pelo sistema Baltimore de classificação viral, que vai dividir os grupos que causam doenças em humanos em grupos específicos com características, beleza? Então, nessa aula também, a gente vai estar dando uma atenção especial aí para o vírus do HIV, que tem um ciclo viral diferenciado dos outros vírus, ok? Então, para a gente entender como um vírus ele infecta uma célula humana, a gente precisa entender um pouco da sua estrutura. E os vírus animais, como os outros vírus, eles têm um envoltório de proteína, que é o capsídeo. Eles têm no seu interior um material genético feito de DNA ou RNA que está comprimido, dentro do capsídeo e podem ser de fita simples ou de fita dupla. Eles também podem ainda apresentar um envelope, que é uma esfera de membrana lipídica muito parecida com a membrana celular da célula humana. E esses vírus animais, eles podem utilizar de uma amplitude de estratégias bem variadas para copiar e usar o seu material genético ao seu favor, beleza? Nessa imagem aqui, a gente pode ver que os dois exemplos, que trazem a imagem, tanto o vírus Ebola quanto o vírus da chikungunya, eles apresentam todas essas estruturas, ok? Em azul, a gente vê um envelope, que é a membrana lipídica. Em verde, no caso do vírus do chikungunya, e em marrom, no caso do vírus do ebola, a gente vê o capsídeo. E dentro do capsídeo, a gente vê o material genético que está bem comprimido ali dentro do capsídeo. No caso do chikungunya, é essa estrutura em espiral. E no caso do ebola, é essa estrutura aí que está em verde destacado, beleza? Agora que a gente viu um pouco da estrutura dos vírus, a gente vai ver como é que eles infectam uma célula humana, beleza? Então, para se reproduzir, os vírus eles precisam de uma célula hospedeira para sobreviver. Então, eles infectam células humanas, reprogramam elas para produzirem mais vírus e assim eles vão garantir, a sua sobrevivência. E esse processo ele é chamado de ciclo viral. E o primeiro passo desse ciclo é o reconhecimento. Então, quando o vírus ele infecta uma célula, ele tem presente na sua superfície moléculas especiais que permitem com que eles se liguem a receptores de membrana celular do hospedeiro. E assim, o sistema imunológico responsável pela defesa do corpo não reconhece esse vírus como um invasor e não ataca ele. Então, depois que o vírus se liga ao receptor, ele pode entrar na célula. Ele pode fazer essa entrada
de 3 maneiras. A primeira pode ser por endocitose, que é quando a membrana ela se dobra para dentro e vai englobar o vírus, né, fazendo com que toda a estrutura viral passe para o citoplasma. A outra maneira seria que o vírus poderia fazer canais na membrana hospedeira, por meio do qual o DNA ou RNA ele vai ser injetado dentro do citoplasma, ou então, no caso dos vírus que tem o envelope, né? E esse envelope ele vai ser fundido à membrana plasmática da célula hospedeira, liberando o capsídeo para o interior da célula, fazendo com que o vírus ele passe aí para o citoplasma. Beleza? Depois disso, o vírus ele usa os seus recursos, né, para dominar a célula hospedeira, ou seja, ele vai usar os recursos da célula hospedeira para fazer novas proteínas virais e novos materiais genéticos, né? Então, o vírus, ele vai reprogramar a célula para que ela produza novos capsídeos e replique o seu material, fazendo novos vírus, então, dessa maneira, né, dentro da célula. E esses novos vírus, eles vão deixar a célula posteriormente. Para os vírus que são envelopados, quando eles saem das células, eles levam uma parte da membrana plasmática ou de outras membranas internas da célula dos hospedeiros. E os vírus que não apresentam os envelopes, né, aquela membrana lipídica, que é aquele envelope, eles vão se reproduzir dentro da célula e vão se acumular até a célula ela romper, fazendo com que todos esses vírus que estão ali sejam liberados dentro do sistema, beleza? Nessa imagem aqui a gente vê todas as etapas da infecção viral, que vai fazer com que os vírus eles possam se reproduzir e infectar novas células, beleza? Vamos prosseguir. E uma vez que as células elas são infectadas, as doenças infecciosas podem agir no corpo de 3 maneiras: na forma aguda, na forma crônica e na forma assintomática. Na forma aguda, os sintomas eles duram um curto prazo, 1 ou 2 dias no máximo, como é o caso do resfriado. Na fase crônica, os sintomas eles duram um longo prazo. Então, podem durar semanas, podem durar meses, né? E os sintomas vão ficar persistindo, como é o caso, por exemplo, do vírus da dengue e do vírus da hepatite C. E na fase assintomática, o indivíduo ele não vai apresentar sintomas. Então, embora as suas células estejam infectadas, ele não vai apresentar nenhum tipo de sintoma. Isso porque, muito provavelmente, o seu sistema imunológico agiu de forma efetiva, fazendo com que o corpo não precisasse manifestar todos esses sintomas, beleza? Uma vez que as células humanas elas são infectadas, os vírus eles podem causar diversas doenças. E o diagrama a seguir, ele vai mostrar todas essas doenças que são causadas. Então, a gente tem infecções pulmonares, a gente tem infecções cardiovasculares, a gente tem infecções hepáticas, a gente tem infecções de pele, tem as infecções sexualmente transmissíveis e assim por diante, beleza? Agora que a gente viu um pouco sobre as estruturas dos vírus, sobre o ciclo viral e sobre as consequências das doenças infecciosas, a gente vai ver como esses vírus eles são classificados, beleza? Então, devido a essa variedade de vírus e essas diversas maneiras que eles têm de entrarem na célula e comandarem essa célula, o sistema Baltimore ele vai agrupar esses vírus de acordo com o tipo de material genético e como ele é usado para fazer o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro ele é necessário para a produção de proteína viral, beleza? E essas proteínas elas vão compor as estruturas dos vírus. Então, a divisão dos grupos de Baltimore considera 3 pontos. A molécula que ele vai usar como material genético, se é DNA ou se é RNA, se esse material genético é de fita dupla ou se ele é de fita simples e os mecanismos que esses vírus usam para fazer esse RNA, beleza? O que estaria relacionado à transcrição desse material genético, do DNA ou do RNA, beleza? Nessa imagem a gente vai ver aqui a divisão desses grupos. Nós temos 7 grupos que têm diferentes materiais
genéticos, né? A gente tem DNA, a gente tem RNA, a gente tem de fita dupla, a gente tem de fita simples e a gente tem os tipos de transcrição aqui, beleza? A gente vai dar um destaque aqui um pouco para transcrição reversa, que é onde o vírus do HIV se encaixa, ok? Então, vamos lá. O vírus HIV, ele é um retrovírus encontrado no grupo 6 da classificação de Baltimore, e esse vírus causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, também conhecida como AIDS. E esse vírus, ele tem um processo de... O vírus HIV, ele é um retrovírus encontrado no grupo 6 da classificação de Baltimore, e esse vírus, ele causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, né, a sigla em inglês. Não. Corta tudo isso, amiga. O vírus HIV é um retrovírus encontrado no grupo 4. Meu Deus, de novo. O vírus HIV, ele é um retrovírus encontrado no grupo 6 da classificação de Baltimore, e esse vírus, ele causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS. Ele possui um ciclo de vida único, porque o processo de transcrição, que é a transformação do DNA em RNA, é invertido nesse vírus, ou seja, o RNA de fita simples é que é convertido em DNA de fita dupla, e esse processo ele é conduzido por uma enzima chamada de transcriptase reversa. E nessa imagem ao lado, a gente pode ver como isso funciona dentro da célula hospedeira. Então, primeiramente, o vírus, ele liga, né? Ele se liga aos receptores da célula do hospedeiro. Em seguida, o RNA, a transcriptase reversa e as outras proteínas virais, elas vão entrar na célula do hospedeiro, depois que ocorre esse reconhecimento, certo? E a partir de então, o RNA viral, ele é transformado em DNA pela ação da enzima transcriptase reversa. Então, esse DNA viral, ele entra no núcleo e se integra ao DNA da célula hospedeira. E a partir disso, os novos RNAs, eles são traduzidos para formar as novas proteínas. E essas proteínas e esse RNA viral, eles vão se reunir na superfície da célula, né, da célula hospedeira, para formar as novas partículas de HIV. Uma enzima chamada protease, ela processa essas proteínas, virais, para produzir uma partícula de HIV mais madura, que vai ser liberado aí no sistema para infectar novas células, beleza? Então, as drogas que combatem o HIV, elas vão inibir a replicação viral em diferentes fases do ciclo do HIV. E essas drogas, elas vão incluir os inibidores de fusão, que vão impedir a entrada do vírus na célula, os inibidores de transcriptase reversa, que vão enfraquecer a enzima transcriptase reversa e impedir com que o RNA seja convertido em DNA. A gente tem também os inibidores de integrase, que vão impedir a integração do DNA viral no genoma do hospedeiro, lá no núcleo da célula hospedeira, e os inibidores de protease, que vão bloquear a produção de proteínas, fazendo com que o RNA viral ele não deixe a célula e infecte novas células, beleza? E os coquetéis que são utilizados no tratamento para o HIV, eles contêm várias drogas e geralmente eles diminuem a reprodução dos vírus e os mantêm em níveis bem baixos, beleza? E a gente vai entender um pouco disso mais adiante com o professor Miguel, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.